Você se sente cansado, indisposto, não tem ânimo pra nada, vai fazer uma atividade física e o coração parece que tá saindo pela boca? Fica comigo porque esse vídeo é pra você. Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Lília Caetano, sou nutricionista. Antes de começar o vídeo, curte aí, dá o seu joinha, comenta, fala pra mim se você já teve esse problema aí que eu vou falar, conhece alguém que tem, e se conhece, já teve, é o seu caso, compartilhe aí com quem precisa para essa informação chegar ao maior número de pessoas. E não esqueça de se inscrever neste canal, tá bom? Então vamos lá. O assunto, se você chegou nesse vídeo, é porque você viu aí o título, anemias. É isso mesmo, não está errado. Anemias no plural. A gente ouve muito falar, né, de anemia, é comum, muitas pessoas têm, outras já tiveram, algumas anemias fica com ele, ó, a vida toda e não passa. Por que anemias? Porque são vários os tipos de anemias. Mas primeiro vamos começar falando o que é anemia. A anemia é quando os nossos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, eles estão em pouca quantidade no sangue. A hemácia, ela tem dentro dela o seu conteúdo é a hemoglobina. E essa hemoglobina ela é responsável por transportar os gases para o nosso corpo. Então, ela vai levar o oxigênio para todos os tecidos, para os órgãos, para o cérebro. E se você tiver com uma queda nessa taxa de hemoglobina, hemácias e logo hemoglobina, você começa a ter esses sintomas aí que eu falei, de cansaço, indisposição, muito sono. Então, vamos agora ver quais os tipos de anemia existentes. Vou começar falando das anemias que são hereditárias. Hereditária porque ela é passada de pai para filho. Tem a anemia talassêmica, que a pessoa tem uma dificuldade, o corpo dela tem uma dificuldade de produzir a globina, que é a partezinha da hemoglobina. Ela até forma um hemo, mas ela não forma globina. Então não adianta, não formando hemoglobina vai caracterizar uma anemia. As pessoas que têm anemia falciforme, também é hereditária, a hemácia muda um pouco o seu formato. Ela não é mais redondinha, vermelha, preenchida, ela tem o formato de foice e ela vai caracterizar essa anemia falciforme. Temos também as anemias que são do interesse nutricional, que são as anemias carenciais. Nós vamos falar mais dessas, tá? Mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Antes, existe uma outra anemia chamada anemia hemolítica. Essa hemólise significa a quebra das hemácias, a destruição das hemácias. E se as hemácias são destruídas, a pessoa vai ter uma hemorragia, pode ser aguda ou crônica, tendo assim uma anemia. Então agora vamos voltar nas anemias do nosso interesse, que são as anemias carenciais. Como o próprio nome diz, é uma carência de nutrientes. Tem a anemia muito conhecida, que é a anemia ferropriva ou ferropênica, que é pela deficiência do ferro, mas não é só o ferro, tá? Eu vou falar no final. E tem uma outra anemia chamada anemia megaloblástica, que é pela deficiência da vitamina B12 e da vitamina B9, que é o ácido fólico. Então, essas são as anemias consideradas carenciais. Vou começar falando da anemia megaloblástica. Ela é megaloblástica porque esses glóbulos vermelhos eles ficam muito aumentados. Então, lá no seu exame de sangue, tem uma partezinha que chama-se VCM, volume corpuscular médio, que mostra o tamanho dessas hemácias. Se esse volume corpuscular médio estiver acima de 100, provavelmente você pode estar com anemia megaloblástica, pela deficiência da B12 ou da B9, tá? E se tiver abaixo de 80, provavelmente é uma deficiência de ferro. Então, essa é a diferença das duas. Mas, Lília, qual a importância dessa B12 para mim? Por que a anemia megaloblástica vai ser ruim? No que ela vai afetar a minha vida? A vitamina B12, se você não sabia, olha o conhecimento que transforma, hein? Ela é uma vitamina
que ela é essencial para a formação do nosso DNA. Essa vitamina é importante para a bainha de mielina que está em todos os nossos neurônios. Então, ela é importante para foco, para concentração. É uma vitamina extremamente importante para o sistema nervoso central, periférico. Essa é a importância da vitamina B12. E ela está sempre associada aí junto com a vitamina B9 nesse metabolismo dela. Importante para prevenção de doenças cardiovasculares também, porque ela juntamente com ácido fólico controla o valor de homocisteína, que é um indicador aí inflamatório. Então, mostrando qual é a importância dessa vitamina no corpo, por isso você precisa cuidar desses valores. Como saber se a sua anemia está no valor ideal ou não? Se a sua vitamina B12, está no valor ideal ou não? Através do exame de sangue. Você pode medir no exame de sangue vitamina B12. Se ela estiver muito baixo, 200, 300, você já precisa de uma suplementação. E aí o médico vai falar para você se você tem uma anemia megaloblástica ou não, de acordo com o seu exame. Porém, o valor ideal é de 500, 600, isso é um valor ideal de vitamina B12. Eu gosto de falar valor ideal, não valor de referência, tá? Porque a referência tem uma diferença muito grande do mínimo para o máximo, então vamos trabalhar com o que é ideal. Falado isso, quais são as fontes então da vitamina B12? São as proteínas, carne de todos os tipos, ovos, até leite derivados, porque ela está associada à proteína para entrar no nosso corpo. A vitamina B12, para ela ser absorvida pelo corpo, ela vai estar ligada a uma proteína e quando ela chegar no seu estômago, o estômago vai produzir um fator intrínseco para poder ir até essa proteína ligada a B12 e fazer essa separação. Dessa forma, a vitamina B12 ela vai ser absorvida pelo corpo. Então, se esse estômago não tiver esse fator intrínseco, não tiver essa digestão boa de forma eficiente, você vai ficar com uma falha na absorção da vitamina B12. Isso pode ser uma das causas de ter deficiência de B12. A própria alimentação, se você não consome carne, vegano, vegetariano, geralmente tem a vitamina B12 baixa, precisam de uma suplementação. Então, uma das causas pode ser essa. Se você não consome carnes, você pode ter anemia megaloblástica, se não ficar atento aos seus níveis de vitamina B12. Cirurgias gástricas, problemas gástricos no geral, cirurgia bariátrica, pós-cirurgia bariátrica pode ter muita falta aí na absorção de nutrientes, inclusive da vitamina B12, porque trabalha ali com o estômago, reduz esse fator intrínseco. Então são algumas das causas. E sabendo dessas causas, uma forma de se tratar, de se corrigir essa deficiência da vitamina B12 é usando a suplementação e cuidando da alimentação. Se você consome carnes, estiver consumindo muito pouquinho, então passe a consumir na quantidade ideal e aí o nutricionista vai saber calcular, não é excesso, tá, gente? É os níveis normais. Que se está deficiente é porque há muito tempo está acontecendo esse problema, porque a B12 ela demora de 2 anos no mínimo aí para poder começar a faltar dentro do seu corpo, pode ser até mais tempo. Então, se você tem uma anemia por deficiência de B12, esse problema já é antigo, não é de agora. Então, existe uma outra anemia que é chamada anemia perniciosa, ela também é um tipo de anemia megaloblástica. Só que qual é a diferença? Na anemia perniciosa, o próprio corpo produz anticorpos para agirem contra aquele fator intrínseco lá. E se vocês se lembram, falei agora mesmo, esse fator intrínseco que vai separar a B12 da proteína, fazendo com que ela seja absorvida. Mas se o seu próprio corpo está destruindo esse fator intrínseco, você não vai conseguir absorver essa B12. E aí o problema não é na ingestão da B12, mas é na absorção que não está sendo feita.
E para essa anemia perniciosa, o tratamento é a injeção mesmo, é a B12 em forma de injeção que vai direto para o sangue. Geralmente tem pessoas que precisam tomar toda semana e aí o médico vai conduzir o tratamento, tá? Então, essa foi a anemia megaloblástica. E agora nós vamos falar daquela que é mais comum, que muitas pessoas têm. Tem umas que têm a vida toda. E por que será que não resolve o problema? Essa é a anemia ferropriva ou ferropênica. Como o próprio nome diz, né, lembra a gente que é uma deficiência de ferro. E a gente vê muito isso. Ah, tô com anemia, vou tomar o ferro. Geralmente toma lá um sulfato ferroso e vai tratar essa anemia. Então, qual que é a prevalência desse tipo de anemia? Ela é muito comum em mulheres, justamente por causa do ciclo menstrual. Tem mulheres que têm um ciclo muito intenso todo mês, então há uma perda muito grande de sangue dessas hemácias, né, da hemoglobina junto. Crianças, idosos, pessoas também com essas questões gástricas, porque o ferro também, ferro, zinco, B12, eles precisam desse estômago estar fazendo essa digestão eficiente para eles serem melhor absorvidos. Então, problemas de estômago, como por exemplo a hipocloridria, pode prejudicar essa absorção de ferro também, não só da B12, mas também do ferro. E se você tem hipocloridria ou não sabe o que é, ficou meio perdido agora, olha nesse card aqui, que tem um outro vídeo que eu expliquei sobre gastrite. Então a hipocloridria tá lá bem explicadinho, tá bom? Então, quais são esses sintomas da anemia ferropriva? Aqueles que eu falei no início. Você geralmente fica muito cansado, só quer ficar deitado, sentado no sofá, alguém te chama para sair, você já não quer, tá desanimado, né? Aquele sono. E às vezes dá até uma taquicardia, porque você tá com pouca oxigenação no seu corpo em geral. A hemoglobina não tá ali no nível que deveria estar, está abaixo. Então o oxigênio, lembra que ela transporta os gases? Então o oxigênio não tá chegando de forma eficiente. E aí tem pessoas que sentem até tontura, desmaios, dependendo do grau dessa anemia. E quais são os outros minerais que são importantes também? Não é só o ferro, porque hemoglobina, para se formar o hemo, precisa-se de ferro sim, bastante quantidade, mas precisa também de zinco, precisa do cobre. Então são muitos minerais, muitos nutrientes envolvidos na formação desse hemo. Então, para fazer uma suplementação aí de vitaminas e minerais, para realmente combater essa anemia, é necessário um composto com mais nutrientes. E aí todos esses juntos vão tratar essas carências e o seu corpo vai conseguir formar esse hemo aí, formando a hemoglobina no nível que você precisa. Mas não adianta você tomar um suplemento um mês só e achar que já está resolvido. Não é assim, porque as nossas hemácias, elas têm uma duração aí de mais ou menos 120 dias. Então, a cada 120 dias, elas estão se renovando. Então, você precisa, no mínimo, por 6 meses, tomar o suplemento, caprichar na alimentação para você ver os resultados acontecerem. Então, de 6 meses até 1 ano, tomando essa suplementação, caprichando para você eliminar de vez essa anemia, porque ninguém merece ficar cansado, desanimado, a vida é tão corrida, são tantos os nossos compromissos, não dá para dar moleza para essa anemia não. Então, anota agora a listinha de alimentos que você não pode deixar de consumir, porque são fontes de ferro importantes, tá? Já fiz até uma listinha aqui para eu falar que tem vários alimentos fontes de ferro, mas uma coisa importante antes tenha uma alimentação equilibrada, colorida, vai almoçar, não pode ser só arroz, feijão, eu tenho a carne vermelha que a fonte de ferro tá bom, então eu vou comer só a carne. Faça uma alimentação variada, porque se você cuidar da anemia e os outros problemas que podem aparecer pela falta de nutrientes. Eu falei com você que não é só ferro, então você precisa ter equilíbrio, precisa ter um prato colorido, com folhas sim, verdes escuras, com a carne vermelha, ou com fígado, que o fígado também é uma excelente fonte de ferro. Então,
faça uma alimentação equilibrada, tá? Depois eu vou falar umas dicasinhas de que você pode consumir aí num dia de alimentação. Então, alimentos aí como fontes de ferro, falei alguns, né? Carnes, a carne vermelha, ovos, folhas verdes escuras, e para aumentar a absorção do ferro, você pode consumir fontes de vitamina C, que a vitamina C vai aumentar a absorção do ferro. Então, por exemplo, um suco de laranja com couve. Tem a couve verde escura, fonte de ferro, e a vitamina C da laranja vai ser um suco que vai favorecer essa absorção do ferro no seu organismo. Fígado, né? Mariscos, mexilhões para quem mora aí em litoral, então é uma ótima opção também. Coentro, gente, olha que maravilha, tempera tudo, coloca bastante coentro aí no seu dia a dia. Grão de bico, agrião, feijões, o feijão branco, inclusive, tá? Tem uma fonte alta de ferro. Brócolis, lentilha, então são vários os alimentos, fontes de ferro para você colocar no seu dia a dia. Então de manhã você pode tomar o seu suquinho de laranja com couve, na hora do almoço você vai comer ali o arroz, feijão, tudo, né, de forma equilibrada, nada de excessos. Então arroz, feijão, um fígado, por exemplo, ou no outro dia um bife de boi, então vai variando. Faz aquele prato de salada com folhas verdes escuras, com cenoura, com tomate, brócolis, coloca um limãozinho ali que já é a vitamina C, né, para poder aumentar a absorção desse ferro. E assim você está suprindo a sua cota de ferro diária que você precisa, além da suplementação que você vai estar tomando. E aí não vai ter para nenhuma anemia ou anemia. Então, essas são as formas de ficar livre da anemia. Falei de todos os tipos e essas carenciais, tanto a por falta de B12 e B9 e essa por falta de ferro e outros nutrientes, que agora você sabe que não é só ferro, é só ficar atento à sua alimentação, atento ao seu estilo de vida, à sua saúde, né? Fazer check-up, olhar os seus exames de vez em quando, para você não ser pego aí de surpresa depois que o problema já estiver grave. Então faça o check-up, cuide da sua alimentação e o nutricionista pode te ajudar muito nisso, tá? Falando de exames, um exame que identifica se você tem anemia ou não também é o hemograma. Se lá no seu hemograma tem uma partezinha lá da série vermelha, hemácias e hemoglobina. A hemoglobina é olhada, hemácias também, mas hemoglobina para homem abaixo de 13 e mulheres abaixo de 12, e isso caracteriza já o princípio aí de uma anemia. Lembrando que eu estou falando de valores ideais, então o ideal é estar acima desses valores. Há também o VCM, que se ele estiver, lembra lá da B12? Se estiver acima de 100, pode estar faltando B12. Abaixo de 80, pode estar faltando ferro. E isso vai ser mais reconhecido olhando também hemácia e hemoglobina. Se estiver abaixo desses valores, já é mais um indicativo de anemia. A ferritina é um exame que antes de aparecer lá no VCM baixo, antes da hemoglobina ficar baixa, a ferritina já vai abaixar. Ferritina é a quantidade de ferro que você tem aí nos seus tecidos. Então, essa ferritina, se ela estiver abaixo de 50, 40, tem pessoas que tá 7, 10, isso é uma anemia. E às vezes, se ela tivesse em 50, 40, talvez ainda não apareceu lá no hemograma, VCM ainda não abaixou, hemoglobina ainda não abaixou, mas o seu corpo está carente de ferro. E aí você já entra com a suplementação antes mesmo de aparecer lá e de caracterizar a anemia. Por isso a importância de fazer exames, de avaliar os níveis de nutrientes, de vitaminas, de minerais, para evitar que as doenças aconteçam, que o primeiro estágio vai bagunçar esses níveis todos e faltando nutrientes o seu corpo começa a dar sinais. Então, sabendo disso tudo, sabendo de quais são as causas, e aí você sabendo o que realmente precisa ser feito para tratar, por exemplo, não vai adiantar você caprichar na sua alimentação se você está com a hipocloritria, seu estômago não tem ácido na quantidade suficiente, não tem aquele fator intrínseco na quantidade suficiente, você realmente não sabe a causa da sua anemia, vai ficar mais difícil do tratamento ser eficiente. Então é importante, se você estiver sentindo alguns desses sinais,
você procurar um médico e fazer o tratamento médico junto com o tratamento nutricional. Isso vai te trazer a cura, porque não dá para levar uma anemia a vida toda, fora aquelas que são hereditárias, né, que você realmente vai carregar isso a vida toda. As que são carenciais são carências de nutrientes. Então é só eliminar essa carência de nutrientes e caprichar na alimentação para não ficar esse vai e vem, vai e vem. Fiz o tratamento, mas a alimentação continua ruim, então não é só suplemento, você precisa comer melhor, ok? Então esse foi o vídeo de hoje e esse vídeo é o quarto da série Alimentação Cura. Já falei aí sobre candidíase, sobre gordura no fígado, sobre gastrite e agora sobre a anemia. E no próximo vídeo, fica atento, porque o fechamento aí dessa série Alimentação Cura vão ser receitinhas para cada probleminha desse, tá? Para você ficar livre de vez desses problemas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, dá aí o seu like e não esquece de ativar aí o sininho, as notificações para os próximos vídeos. Beijo e tchau!